Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Ruth 3. Vamos ler só o versículo 18. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, sobre a história de Ruth. Ruth, ela era nora de Noemi. A palavra do Senhor vai falar que quando Noemi perdeu seus filhos, o seu esposo, ela tinha duas noras, que era Ruth e Orfa. E a palavra do Senhor vai falar que Ruth, ela decidiu acompanhar Noemi. Mesmo sabendo que Noemi já era de idade, não tinha mais filhos, para poder se casar com ela, Ela mesmo assim, ela abandonou a sua terra, abandonou tudo e seguiu Noemi. Então, irmãos, aqui nós vemos o amor, dessa nora para com a sua sogra, que abandona tudo, deixa tudo para não deixar a sua sogra só, desamparada. Você vê que o amor que o Senhor colocou no coração de Ruth para com Noemi, no cuidado dela para com a sua sogra. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele chega, até a terra, quando ela chega até a terra de Noemi, Ruth, ela continuou cuidando de Noemi. Ela trabalhava, para poder trazer o sustento para ela e para a sua sogra. E a palavra do Senhor vai falar que ela vai trabalhar no campo de Boaz. Boaz era um parente, próximo de Noemi. E aí, no decorrer da história, Boaz era o remidor de Ruth. Então, remidor era alguém, que quando a mulher, estava desamparada, era viúva, que seu esposo morria, ela era viúva, tinha um parente que assumia, assumia ela, para casar-se com ela e assumir. E isso aconteceu. A palavra do Senhor vai falar que Ruth, ela era uma mulher, assim, trabalhadeira. Ela não era uma mulher preguiçosa. Ela era uma pessoa amorosa, cuidadosa. Dá para ver aqui, pelo cuidado dela com a sua sogra. Então, Ruth poderia ter feito, igual Orfa. Não tem mais nada para me oferecer, não tem mais um filho, como que eu vou ficar desamparada? Aí minha sogra já é uma pessoa de idade, daqui a pouco, ela vem a falecer, o que será de mim se eu não tenho mais, ela não tem mais filhos para me dar, como marido? Mas Ruth não pensou desse jeito. Ruth foi, e a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, ele honrou essa bondade do coração de Ruth para com a sua sogra. E o Senhor veio honrar ela, porque a palavra do Senhor vai falar que Ruth era uma mulher assim de caráter mesmo. Era uma mulher que soube esperar o tempo do Senhor e que seguia os conselhos da sua sogra, como a uma mãe. Então, Noemi não era mãe de Ruth, ela era sogra. E mesmo assim, Ruth a tratava com amor, como se fosse, a sua própria mãe mesmo. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor honrou essa mulher pelo seu caráter, pela sua bondade. E o Senhor deu um esposo para ela. E a palavra do Senhor vai falar que Boaz, ele assume Ruth como sua esposa, ele casa-se com Ruth. Por quê? Porque ele via a boa índole de Ruth. Ele chega a falar na palavra aqui do Senhor que Ruth,
era uma mulher virtuosa, que Ruth não era uma mulher que andava à procura, né, de homens mais novos ou homens ricos para obter algum benefício. Não. Ruth era uma mulher que obedecia. Ruth era uma mulher que tinha o temor do Senhor. Ruth era uma mulher que seguia os conselhos da sua sogra e por isso ela cresceu, ela prosperou. Ela teve um papel aqui muito importante, né, na palavra do Senhor. Por quê? Porque Ruth não se deixava levar, né, por qualquer coisa, não, por querer se dar bem acima de ninguém. Não, ela tão somente, ela teve um coração bondoso, cuidadoso, temente e obediente. Então, irmãos, essa palavra aqui vai nos ensinar o quanto que o amor para com, né, o nosso próximo, para com alguém que não tem mais nada para lhe oferecer, igual era o caso aqui de Noemi. Ela já era uma pessoa, né, de idade e não tinha mais nada, não tinha filhos, não tinha esposo. Então estava assim, olhando aos olhos, né, carnais, não tinha mais esperança para ela e nem para quem acompanhasse ela. Mas Ruth não olha para a situação de Noemi. Ela tão somente vai, ela cuida, ela fala, eu não te deixarei. Aonde tu ir, eu irei. E o teu Deus é o meu Deus. Então ela reconheceu que Noemi, ela era uma mulher de fé. Que o Deus de Noemi não ia desamparar elas. E foi isso que aconteceu. O Senhor cuidou delas nos mínimos detalhes. Que aí depois a palavra do Senhor vai falar que Boaz, né, casa-se com Ruth e Ruth, né, dá um filho a Boaz, que é um neto, né, já para Noemi, que no caso é Obed, né, o pai do pai de Davi. Então já entra, né, na genealogia, né, de Cristo. Aí você vê o quanto que Deus honrou essa mulher. Por quê? Porque essa mulher, ela era uma mulher que se entregava totalmente ao Senhor. Era uma mulher que era de bom coração, de boa índole, e o Senhor viu isso nela. E o Senhor a honrou tremendamente. Então, irmãos, que nós venhamos esperar no tempo do Senhor, ouvir conselhos bons, né? A gente tem que ver, né? Os conselhos bons que as pessoas nos dão, porque às vezes a gente não ouve conselhos bons de quem nos ama, de quem está perto. E às vezes vamos dar ouvido a conselhos de pessoas, né? Que não têm temor do Senhor, que não querem muitas vezes nem o nosso bem. E às vezes é essas pessoas que a gente ouve. Então aqui através dessa palavra aqui, nós venhamos ver o cuidado do Senhor para com Ruth e procurar, né? Ouvir bons conselhos, conselhos da nossa mãe, né? De quem quer o nosso bem, os conselhos de um servo do Senhor verdadeiramente, de uma serva do Senhor verdadeiramente. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor, né, colocou no meu coração hoje para mim estar compartilhando com os irmãos. Que venhamos ser pessoas tementes e obedientes à voz do Senhor. Oremos. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor é o Deus, Pai, que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que nos ensina a amar, Senhor, com um amor assim imenso. Pessoas que às vezes nem têm laços, né, sanguíneos com a gente, mas que são pessoas que
querem o nosso bem, que são pessoas que a gente vê verdadeiramente que o Senhor é na vida dela. Então, Pai, que essa palavra venha chegar à pessoa certa, a pessoa que está precisando ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém. Amém.